Fala, amante da fotografia, beleza? Meu nome é Henrique Souza e hoje nós vamos ter a segunda aula do nosso curso de fotografia para iniciantes. Antes da gente começar a falar da aula, eu queria pedir para vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, isso me ajuda muito, e me siga no Instagram, henriquesouza.fotos. Lá vocês vão poder continuar acompanhando meu trabalho, vendo as dicas que eu dou sobre fotografia lá, beleza? Então, olha só, o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje? Hoje, na aula 2, a gente vai ver como que a luz é medida na fotografia. E vamos entender o que significa esse termo aqui, olha, valor de exposição. Por que é importante a gente entender como que a luz é medida na fotografia? Bem, tudo que nós observamos, tudo aquilo que a gente consegue enxergar, na verdade, nós estamos vendo reflexos de luzes, né? Por exemplo, eu tenho aqui um objeto, e por que eu consigo enxergar esse objeto? Porque uma luz está incidindo sobre ele está absorvendo parte dessa luz e refletindo o restante. Então, a luz que ele reflete é o que eu enxergo. Se vocês também estão vendo esse objeto, é porque a luz está incidindo sobre esse objeto e sendo refletida até o sensor da câmera. A partir do momento que a gente entende isso, nós conseguimos perceber o seguinte: quanto maior for a luz que incide na minha cena, ou no meu objeto, maior vai ser a quantidade de luz refletida sobre ele. Essa variação de luz da cena vai tornar necessário que nós façamos ajustes na nossa câmera para controlar a quantidade de luz que está chegando no nosso sensor. Se eu tenho uma cena que tem muita luz, eu vou precisar fazer um ajuste na minha câmera. Se eu tenho uma cena que tem pouca luz, eu vou precisar fazer um outro ajuste na minha câmera. Nós vamos entender isso de forma mais detalhada mais para frente. Mas o importante agora é vocês entenderem isso, né? Os ajustes da minha câmera vão depender da quantidade de luz da minha cena. Tá bom? Para a gente visualizar isso, olha só, veja esse videozinho que está passando aí agora na sua tela. Imagine que você esteja fotografando um dos prédios dessa imagem. A cada momento, a quantidade de luz que incide na cena ela é diferente. Ora o sol ele vai estar mais forte, ora ele vai estar mais fraco, ora ele vai estar encoberto por nuvens. Então, durante todo o dia, a nossa cena ela começa a receber uma quantidade de luz diferente. Por isso, é muito importante a gente entender como que a luz é medida e conseguir fazer os ajustes que nós devemos fazer na nossa câmera para controlar a nossa exposição. E quando nós falamos de medida de luz na fotografia, nós estamos falando do EV. EV é a unidade de medida da luz na fotografia. Existem várias unidades de medidas de luz, como por exemplo, candela, lúmen, lux. Existem várias unidades de medidas, mas na fotografia, quando a gente fala de medida de luz, nós falamos de EV. E o EV significa valor de exposição. É uma sigla derivada de um termo em inglês que significa em português valor de exposição. O interessante do EV é que ele não é uma escala aritmética, e sim uma escala geométrica. E isso é muito importante da gente entender, porque um EV ele corresponde ao dobro da luz. E a gente precisa gravar isso na nossa mente para a gente conseguir quantificar os ajustes que nós vamos ter que fazer na nossa câmera. Olha só, um exemplo aqui. Olha. Imagina que a gente está numa cena e essa cena ela está sendo iluminada por um refletor. Beleza? Então tem esse refletor que está iluminando a cena. É só um exemplo, tá, gente? E aí a gente pegou um fotômetro que mede a luz incidente e viu que a iluminação gerada por esse refletor é equivalente a 8 EV. 8 EVs. Então, um refletor ele está gerando uma iluminação de 8 EVs. Eu pego e coloco um outro refletor semelhante, com uma luz igual. Ou seja, eu vou ter o dobro da luz que eu tinha na cena anterior. Se eu dobrei a luz, eu vou ganhar 1 EV, porque o EV é o dobro da luz. Então, o meu fotômetro, olha, ele vai passar a marcar 9 EV. E isso é muito interessante, porque, a princípio, né, a gente pensa assim, olha, se um refletor é equivalente a 8 EVs, significa que 2 refletores vão ser equivalentes a 16 EVs. Isso é se a escala do EV fosse uma escala aritmética.
Mas como ela é uma escala geométrica, o dobro de luz vai aumentar apenas 1 eV. E o contrário também é verdade. Se eu estou num ambiente com 2 refletores e corto a luz pela metade, eu diminuo 1 eV. Então é muito importante a gente entender isso, porque isso vai nos ajudar a quantificar qual que vai ser o ajuste que eu tenho que fazer na minha câmera. Olha só, por exemplo, se está chegando no meu sensor 1 eV a mais do que deveria, eu tenho que deixar ou o meu obturador 2 vezes mais rápido, ou fechar o meu diafragma e deixar ele com uma área 2 vezes maior. Então a gente vai começando a quantificar os ajustes que nós temos que fazer a partir do momento que a gente entende o que é o EV. E é bom também falar o seguinte, EV é a mesma coisa de ponto de luz. Quando eu falo assim, olha, esse ajuste fez com que eu aumente 1 ponto de luz. Significa que esse ajuste fez com que eu aumentasse 1 EV, ou esse ajuste fez com que chegasse o dobro de luz do que deveria no meu sensor. Então, é importante a gente também entender esse termo, né? Porque muita gente fala ponto de luz e não EV. Então, toda vez que vocês ouvirem ponto de luz, vocês estão ouvindo também falar de EV ou de o dobro ou metade da luz. Agora, uma coisa também que a gente precisa entender é que não importa pra gente quantos EVs tem na cena que nós estamos fotografando. A gente não precisa de medir os EVs da cena. A gente não precisa de saber a luz incidente na cena. Nem a nossa câmera sabe disso. O que importa pra gente é a luz refletida. E dentro da nossa câmera tem um fotômetro que mede a luz refletida. O fotômetro na câmera, olha só, é essa reguinha aqui, olha, que está aparecendo para vocês aí, olha. Essa reguinha. Ela vai de números negativos para números positivos. Então, os números negativos significam o seguinte, a câmera está falando para você que a sua fotografia vai ficar subexposta, ou seja, que vai chegar menos luz do que deveria no seu sensor. Os números positivos, aqui, olha, é uma forma da câmera informar que está chegando mais luz do que deveria no seu sensor, ou seja, a sua fotografia vai ficar super exposta. E a gente vai partir do princípio, para aprendizado, de que quando o fotômetro está no zero, significa que a sua foto está bem exposta. Mais para frente a gente vai aprender sobre compensação de exposição e vai ver que não é bem assim. Mas a princípio, tente entender o seguinte, olha, quando o fotômetro está para o negativo, a fotografia vai estar subexposta. Quando ele está para o positivo, a fotografia vai ficar super exposta. E quando ele está no zero, a fotografia vai ficar bem exposta. Agora, como que o fotômetro da câmera ele funciona? O fotômetro da câmera ele mede a luz que é refletida da cena e compara com as configurações da sua câmera, com a sua configuração de diafragma, com a sua configuração de ISO e com a sua configuração de obturador. E aí ele vai te falar o seguinte, ele vai te falar assim, olha, com a luz que você tem na sua cena, a luz que está refletindo da sua cena, mais essas configurações da sua câmera, a sua foto está saindo subexposta, bem exposta ou super exposta. Então ele não fala o quanto de luz tem na cena, mas ele te fala o quanto de luz está chegando a mais ou a menos no seu sensor, tá bom? E aí entra a importância da gente conhecer os EVs e saber como que a luz é medida na fotografia. Por exemplo, olha só, nesse primeiro fotômetro aqui da esquerda, olha, ele está falando o seguinte, ó, com a luz da sua cena, mais as configurações da sua câmera, a sua fotografia está ficando subexposta. Mas subexposta quanto? Menos 1 EV, ou seja, está chegando metade do que deveria chegar de luz no seu sensor. Com base nisso, agora você já sabe qual o ajuste que você vai precisar fazer no seu ISO, no seu obturador, no seu diafragma, e a gente vai entender isso melhor nas próximas aulas. Mas a princípio, eu queria que vocês entendessem isso, né? A luz na fotografia é medida com EV. EV significa valor de exposição e é a unidade de medida da luz. E o fotômetro da câmera, ele vai comparar a luz da cena com as configurações da sua câmera e te falar se a sua fotografia está subexposta, bem exposta ou super exposta. É muito importante que vocês entendam isso para que quando a gente for falar de obturador, de ISO e de diafragma, vocês já entendam essa questão da luz
e isso aqui vai facilitar muito o aprendizado de vocês. Então, nessa segunda aula era isso que a gente ia aprender. Tamo junto e até a próxima aula.